Olá a todos, aqui é o fisioterapeuta André. Ontem fizemos uma live na iniciativa de um grupo chamado MDT Discussões, uma live com o colega Éder, intitulada Os Princípios do MDT e Membros Inferiores. E teve uma repercussão muito interessante. Foi uma live mais longa, então eu resolvi resumir e trazer para vocês os pontos principais. Lembrando que essa live não tem uma ligação com o Instituto, é simplesmente uma iniciativa de compartilhar a vivência e o conhecimento de cada profissional. Para começar, eu falei sobre a minha apresentação. Para quem não me conhece, o meu nome é André de Mello. Atualmente vivo em Brasília, tenho uma clínica chamada Avance Fisioterapia, mas na verdade eu sou de Belo Horizonte. E como um bom mineiro, nada melhor do que começar se apresentando e contando uma história. Essa história vai gerar reflexões em alguns de vocês, afinal, a fisioterapia, vocês que estão aqui assistindo, quem trabalha sobretudo com a especialidade de tratamentos e avaliação de coluna vertebral, vem de diversas escolas, tem pessoas que vêm até de áreas diferentes, então essa reflexão pode gerar uma história, pode gerar uma identificação, e da mesma forma eu queria compartilhar também com vocês uma mudança assim radical, que foi a chegada a Brasília e começar praticamente do zero, também pode gerar uma identificação. Eu sou essencialmente clínico. Eu fiz a minha pós-graduação em fisioterapia esportiva na UFMG, que foi onde eu também fiz a graduação. Eu não sou professor, eu não sou pesquisador, embora eu tenha conhecido aqui em mim um propósito na área educacional, mas é um gosto meu, eu não tenho uma formação dentro da área acadêmica. E por que eu estou falando sobre esse tema de membros inferiores? Na minha formação no FMG e na minha vivência inicial dentro da fisioterapia, eu tive um início precoce com esporte. Eu trabalhei no Clube Atlético Mineiro, na equipe profissional de futebol, e também tive uma vivência no Minas Tênis Clube, que é um clube, para quem conhece, grandioso, é um clube formador de atletas em diversas modalidades olímpicas, e também tive uma oportunidade de, em 2 momentos, ir trabalhar na Europa com jogadores de futebol na França e na Espanha. Então eu considerava, considero que dentro da área esportiva eu consegui aprender e vivenciar com uma nata. Eu tive vivências tanto no Brasil quanto fora. E eu, assim, tive uma boa base de biomecânica, de cinesiologia, com protocolos de tratamento mais acelerado, uma fisioterapia de forma geral mais individual. Tive uma vivência dentro de como funciona o trabalho de outros profissionais, preparadores físicos, técnicos dentro da comissão técnica. Então aprendi como lidar com pessoas, algo além da competência técnica como fisioterapeuta. E dentro desses clubes eu percebi recursos terapêuticos avançados, aprendi também sobre treinamento esportivo e periodização de treinos, que não é algo que está geralmente nas disciplinas de fisioterapia. Então, eu considerava que nesse oceano da fisioterapia esportiva, eu performava bem, eu tinha resultados razoavelmente bons. Mas nesse tempo, eu já comecei a perceber alguns problemas. O fisioterapeuta esportivo se doa, assim, fisicamente muito. É um trabalho fisicamente que gera cansaço. E há uma dependência muito grande dos atletas, uma responsabilidade muito grande da recuperação dos atletas, sempre apenas nos fisioterapeutas. E eu percebia também um certo incômodo, a dependência excessiva de recursos terapêuticos. Eu imaginava, poxa, quando eu me formar e já estiver trabalhando, se eu não tivesse esses recursos de ponta, essa estrutura toda desses clubes que eu que eu trabalho, será que eu não vou conseguir desenvolver um bom trabalho? Eu me questionava. Então eram problemas que vinham à minha mente. E para vocês terem ideia, eu nem conhecia o MDT nessa época. Isso tem mais ou menos uns 6 anos. Eu nem conhecia. Para não dizer que eu não conhecia, eu sabia daqueles. Eu conheci o MDT como um exercício, extensão de Mackenzie, da mesma forma flexão de Williams, estavam exercícios assim incluídos dentro do programa
às vezes, de tratamento dentro do esporte. E há de se considerar que no esporte não há tanto uma incidência de dores ou incapacidades provenientes da coluna lombar. Tá? É mais membros inferiores, a depender do esporte, mais membros superiores. E eu lembro que a convite de um colega, chama Guilherme Branco, eu, mais ou menos 6 anos, vi uma palestra do Liberato, e para revelar aqui para vocês, a minha primeira percepção é de ter visto o Liberato, né, palestrando, e era um profissional de cabelo branco. E eu lembro que aqueles profissionais que eu admirava dentro do esporte, eles me falavam assim: olha, André, fisioterapia tem data de validade, tem prazo de validade. Então, eram profissionais que sabiam que se continuasse naquele ritmo, eles não iam aguentar por muito tempo. Então, me chamou muita atenção ver um profissional falando lá na frente de cabelo branco. Eu disse, cara, como que esse cara aguenta? Né? E tudo que ele falou me fez sentido, mas eu ainda não tinha me gerado ação. A gente sabe que o sapo pula diante da necessidade. E eu ainda não tinha tanto essa necessidade. Bom, até que um belo dia surgiu a oportunidade de vir a Brasília. Eu já namorava a Luísa, minha companheira, há um tempo, e decidi vir para cá. Conheci alguns colegas, então foi uma porta de entrada muito interessante. Trabalhei com eles, eles trabalhavam dentro de uma academia chamada Boritec, e eu percebi algumas coisas que para mim gerou uma tormenta nesse oceano, que antes eu achava que estava navegando bem, mas mar tranquilo não faz bom marinheiro, e para mim fez todo sentido. Quando eu comecei a ter que vender, ou seja, antes os atletas chegavam para mim e eu tinha que comunicar, vender o serviço, isso já foi um desafio. Eu tive uma sorte porque eu nunca trabalhei com fisioterapia de convênio, nada contra, mas para você vender um serviço particular é mais difícil, e acaba que o individual você consegue destrinchar mais o problema e trazer mais para a solução do que ficar fechando muitos pacotes. Isso foi um ponto positivo. Agora, a tormenta que eu digo para vocês foi principalmente com relação ao perfil dos pacientes atendidos. Um atleta, ele tem ele se movimenta, ele depende do corpo para viver, então ele está mais acostumado a treinos mais intensos, e o perfil das pessoas aqui não eram atletas, no máximo atletas recreacionais, não eram profissionais, e pessoas sedentárias. Então eu tive que ajustar o meu jeito de trabalhar, e eu percebi que as condições, na grande maioria, eram de coluna. E eu percebi que o meu barco, que navegava no oceano, fisioterapia esportiva, não conseguia navegar tão bem no mar, no oceano, coluna vertebral. Então eu me vi no meio da tormenta, muito incomodado com resultados pouco satisfatórios, e eu lembrei daquela palestra do Liberato. E aí foi o momento que o sapo pulou. E eu tenho que adentrar adaptar, colocar o meu barco no cais, preparar ele para essas condições que eu ainda desconheço. E daí então foi um momento de mudança. Além da mudança física para Brasília, foi uma mudança de universo de avaliação, de atendimento. Eu mudei os métodos de trabalho. Eu fiz o módulo A, módulo B, e eu fui percebendo que todas aquelas inquietações de será que eu preciso mesmo de muitos recursos para ter bons resultados? Será que os atletas precisam estar muito dependentes de mim para melhorar? Será que eu preciso de muitas sessões? Eu ficava muito cansado, apesar de, por mais que eu ficasse recompensado de ter bons resultados com os atletas, os praticantes de atividade física, eu ficava fisicamente cansado. Então, eu fui percebendo que o MDT ele oferecia tudo isso que eu gostaria de ter respostas. Então, à medida que eu fui fazendo os módulos, tudo na minha mente foi fazendo sentido, e eu mergulhei de cabeça nesse mar. Quando eu falei que eu nem conhecia o MDT, eu nem sabia da existência que existia esse mar MDT. E eu gostaria de ter conhecido isso na faculdade. Infelizmente, nunca tocaram nesse assunto. O máximo era tido como uma técnica. E à medida que eu fui fazendo os módulos, eu achei que eu sabia alguma coisa de MDT, mas hoje eu vejo
porque a minha visão era muito superficial, era uma visão de uma praia, só que o MDT em si, ele é um oceano, ele é um verdadeiro oceano. E eu considero que só depois de ter feito a prova de credenciamento, que eu percebi que o meu barco que eu podia zarpar desse mar e ir começando em direção ao ao alto mar, sem naufragar comparado com aquelas vezes. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o MDT não é uma praia, ele é um oceano. E a visão de muitas pessoas é que ela é só uma praia, que ele é uma coisa muito pontual, que é só desarranjos. E eu espero que daqui a uns 3, 4, 5 anos, eu olhe para hoje e veja que o que eu sabia hoje era muito menos do que eu vou saber naquele momento, no futuro. E que o meu barco esteja mais preparado, ou que eu saiba coordenar bem esse meu computador de bordo, a minha expertise clínica, o raciocínio mais apurado, para conseguir lidar bem com condições que hoje eu ainda não consigo tão bem, condições de vento, evitar algumas tempestades, né? Então, o que eu quero dizer é que hoje, com esse modo de trabalho, esse meu barco, eu consigo transitar entre a parte esportiva e a parte de coluna vertebral com um bom desempenho. Então, o motivo dessa contextualização é para você que já conhece o MDT, confie no sistema, saiba que ele tem um potencial muito grande para avaliar e tratar condições de extremidade, como o Robin Mackenzie já comentou no livro dele. E da mesma forma, você que já considera seus bons resultados, saibam que eles ainda podem melhorar quando você entender a grandeza que é esse método. Aí eu agradeço muito o fato de ter descoberto aí a tempo o MDT. Vamos para a segunda parte. Muito bem. Eu, considerando que as pessoas que estão assistindo esse vídeo já, de certa forma, conhecem o que é MDT, quando me perguntam, quando chega um paciente, não precisa ser atleta, alguém que está com alguma queixa de dor no quadril, na coxa, no joelho, panturrilha, tornozelo e pé, o que que você faz? Não é novidade para a grande maioria que nós vamos avaliar lombar, mesmo que sem sintomas presentes na lombar. Sabemos que alguma condição lombar pode influenciar em sintomas em membros inferiores, tá? Então, uma coisa que é muito interessante do MDT é que a gente avalia, faz uma anamnese, que é uma anamnese padronizada. Isso é uma coisa interessante, porque eu antes não tinha uma avaliação tão padronizada. E isso, imagina, você trabalhar numa clínica ou numa instituição que avalia e intervém de uma forma, outro avalia e intervém de outra forma. Não há nada de errado com isso, mas ter um padrão ajuda na confiabilidade entre colegas ou você com você mesmo. Então, o MDT ele traz uma avaliação padronizada, isso é bem interessante. Para dizer se a gente consegue ajudar uma pessoa ou influenciar, a gente precisa de ter referências, como se fosse uma bússola, que vai guiar para onde você vai tratar. Então, sempre estabeleça referências mecânicas, se há perda de movimento, sintomáticas, além de dor, algum tipo de parestesia, algum tipo de formigamento, choque, peso, todas essas sensações, às vezes difusa, elas são importantes para saber se a gente consegue influenciar nelas. E da mesma forma, referências funcionais. Faz ali algum movimento no seu dia a dia que representa a sua dor, né? Então, com base nisso, nós fazemos alguma intervenção, por exemplo, no caso, avaliando depois a lombar e ver se essas referências modificaram. Se isso muda de forma consistente, provavelmente movimentar a coluna antes de trabalhar a extremidade em si pode ser uma solução, e uma solução simples, tá? E vale ressaltar que o meu barco, quando eu comecei a adentrar no mar aí do MDT, no oceano, eu não tinha, vamos dizer, tantas minúcias para entender essas influências. Eu quero dizer para vocês que se vocês estão avaliando uma condição de, de quadril e de joelho, lembrem que pode ter uma influência de lombar alta ou torácica baixa. Haja vista L1, L2, L3, eles têm uma referência motora e sensitiva em
quadril e joelho. Tá bom? Então, só ressaltando isso. Quando eu falei sobre as referências mecânica, funcional e sintomática, vale a pena também vocês considerarem as referências neurológicas. Há algumas condições que onde há algum teste de tensão neural positivo e caso você movimente a lombar influencia nele, provavelmente essa pessoa tende a recuperar com mais consistência movimentando a lombar. Tá? Então, são alguns pontos. Quando a gente fala sobre movimentar lombar alta, vale considerar a localização dos sintomas. Se eles são bilaterais, provavelmente você ficar mais no plano sagital, movimentando a coluna mais no plano sagital, tende a ter uma porcentagem maior de solução na tomada de decisão clínica. Tá? Agora, se são sintomas unilaterais ou assimétricos, há de se considerar, caso os movimentos no plano sagital estejam nenhum efeito, ou diminui, não melhor, ou pior, aumenta, não pior, pode considerar o componente lateral. E o componente lateral pode ser em rotação, pode ser em inclinação. Eu já vi o Liberato tratando uma paciente, um atleta, certa vez, e foi inclinação lateral no sintoma de joelho. Os deslocamentos laterais, inclusive, podemos fazer até deslocamento um pouco lateral, né, priorizando mais o tronco, né, sentado. Então, tem algumas formas. E há um vídeo do George Supp, é um alemão, professor do MDT, que ao final ele mostra algumas estratégias de você avaliar lombar tirando a influência do quadril, tá? Vamos supor que essa pessoa, paciente, tá muito sintomático e as posições sentado ou de pé não tem uma solução, mude a posição inicial para deitada, tá? A posição inicial deitada, com menor influência da gravidade, pode ser uma solução para você encontrar uma preferência direcional. Algumas pessoas, na conversa com o Éder, têm uma dúvida com relação a pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico, ele entra dentro de uma classificação outros pós-cirúrgico, mas vale a pena sempre investigar fatores da lombar que podem ajudar na diminuição dos sintomas pelos efeitos neurofisiológicos, né, da movimentação ali na região e que podem te ajudar seguindo o protocolo baseado em evidências da articulação ou do procedimento específico pós-cirúrgico que você está tratando, tá bom? Então vale a pena investigar isso também. Vamos passar para o terceiro ponto. Terceiro ponto foi uma pergunta que fizeram e é uma dúvida muito frequente, sobretudo das pessoas que vieram muito da escola de tratamento de coluna e talvez não tiveram uma vivência ou um início dentro da fisioterapia ortopédica esportiva mais voltada para tratamento de membros inferiores. As pessoas perguntam o seguinte: já excluí lombar, não tem influência. E aí, o que eu vou fazer agora? A primeira coisa que eu coloquei na live foi: não se dê por vencido tão rápido. Alguns casos você precisa de 1, 2 ou até 3 encontros para bater o martelo e dizer que realmente não tem influência lombar. Nem todo mundo encontra de primeira, tá bom? Uma vez eu perguntei para o Greg Lynch, no congresso que teve em Brasília, eu perguntei para ele, como que você tem certeza que foi explorada? Ele falou: André, isso é uma pergunta de $1 milhão. Realmente, é expertise e você conseguindo conectar na anamnese mais informações que te dão mais robustez para dizer realmente não é lombar. Tá? Em alguns casos, às vezes é muito claro que não é, mas nem por isso você vai deixar de avaliar a lombar. Tá? Então não se deixe ser vencido e sair rápido da lombar, pode ter alguma influência lá. Tá? Existem algumas pistas, como perda de movimento assimétrica, sintomas unilaterais, a depender até dor noturna, sabe? Acorda à noite por conta da dor. Então tem sintomas neurológicos também envolvidos, lesão não, mas dores prévias, crises prévias lombares. Então tem algumas peças aí na anamnese que faz a gente desconfiar, supor que tem realmente uma influência mais precisa.
Na apostila C, na página 107, tem um algoritmo. Uma vez excluído o lombar, o que fazer? Então, você vai avaliar a articulação-alvo. Tá? Você vai avaliar a articulação-alvo. Antes de eu tocar nesse assunto, vale a pena vocês considerarem que membros inferiores, eles trabalham em conjunto, na maior parte em cadeia fechada, ou seja, você não movimenta só uma articulação isolada da outra, elas funcionam em conjunto. Então, se você tem muita dificuldade em membro inferior, é importante que você tenha uma base em cinesiologia e biomecânica para você entender como essas articulações funcionam em ligação, em cadeia, né? Cadeia cinemática, cadeia cinética fechada, tá? São os movimentos acoplados. Isso é uma coisa que vai te dar maior familiaridade, além de entender a conformidade articular de quadril, joelho e pé. Eu vou entrar nesse assunto. Mas seguindo o algoritmo do MDT, o que eles colocam? Qual que é um ponto que da articulação específica você precisa investigar com os seus testes? Perda de movimento. Será que tem ou não tem? Se tiver sim, a princípio você não pode confirmar nada. Tá? Todas as possibilidades de classificação do MDT, das síndromes MDT, elas são possíveis. Caso não tenha perda, você pode excluir uma disfunção articular. Tá? Segundo, será que tem dor durante o movimento ou a dor é só no final do movimento? Isso começa a gente começa a ter a possibilidade de destrinchar, fazer um diagnóstico diferencial entre mais de uma condição. Geralmente, o desarranjo é aquela condição variável. Ele vai poder estar presente dor durante ou dor no final. Agora, geralmente, a contrátil é mais dor durante o movimento, no arco de movimento, e geralmente articular no final do movimento. Então, você já vai começando a desconfiar de algumas coisas, linkando com as peças da anamnese, tá? Você vai aproveitar o movimento ativo e vai fazer a passiva, levando no final do movimento, tá? Isso também serve para começar a diferenciar entre a disfunção articular e contrátil e começar a investigar também alguma possibilidade ou não de desarranjo. Ainda não dá para confirmar nada, mas você vai juntando essas peças. E o quarto e quinto ponto são os testes resistidos. No caso, eu dividi testes resistidos em dois, porque um vai ser em cadeia aberta, que geralmente são aqueles testes de resistência manual, testes ortopédicos, como alguns falam, manuais. Mas lembrando, o membro inferior, ele precisa ser avaliado em cadeia fechada, por isso que a gente vai pedir para fazer um movimento funcional, que gera uma referência funcional, que é o teste resistido em cadeia fechada. Tá? Então isso fica mais claro na hora de destrinchar entre realmente, será que pode ser uma disfunção contrátil ou disfunção articular? E lembra, disfunção contrátil, ela pode se assemelhar muito com desarranjo. Então, para você fazer o diagnóstico diferencial das duas, você vai ter que destrinchar mais nos testes de movimentos repetidos. Então, vamos dizer, esses 5 pontos, até então não dá para você confirmar nada. O MDT tem uma coisa interessante no modelo de avaliação, que você tem que fazer o teste de movimento repetido para realmente dar um parecer e dar uma classificação diagnóstica. Tá? Então, esses são os pontos. Você tem que direto na articulação, fazer os testes de movimento repetido, específico, e ver o comportamento sintomático e como ele responde nas suas referências para dizer, isso parece um desarranjo, isso pode ser uma disfunção contrátil, isso pode ser uma disfunção articular, ou talvez outros, mecânico inconclusivo. Ou destrinchando ali, e existem várias possibilidades de outros em extremidade, tá? Articulação estruturalmente comprometida, doença de tecido mole. Então, assim, de cabeça, eu vou dizer para vocês que há sim algumas possibilidades pós-cirúrgicos, pós-cirúrgico, que é muito comum. O que eu posso dizer é que, comparado com o lombar, extremidade tem mais coisas conclusivas do que inconclusivas, tá? Então, isso é uma coisa para vocês pensarem, com relação ao mecânico inconclusivo, para mim, é um índice muito baixo, uma porcentagem muito baixa, tá? E também falando sobre cinesiofobia, que foi alguém que tinha perguntado, eu vejo com pouca frequência comparado com lombar, a comparação ela é bem diferente entre cinesiofobia em membros inferiores é menor do que em lombar. Em uma palestra que eu dei para fisioterapeutas e profissionais de educação física, eu pedi para levantarem a mão. Quem já teve dor lombar?
Várias pessoas levantaram. Quem tem medo de ter de novo? Várias pessoas levantaram. Há uma questão cultural e que é difundida de um certo medo, porque parece que ela gera incapacidade e tudo mais. E as pessoas acham que é tudo muito grave. Não é à toa que as pessoas buscam um excesso de consultas com profissionais, exames de imagem, e às vezes não dando alguma coisa conclusiva na avaliação ou no exame de imagem, a pessoa fica preocupada, né? Achando às vezes até que é emocional. Enquanto que a articulação parecem ter mais coisas conclusivas. E aí eu perguntei, quem já teve uma lesão no joelho, no tornozelo? Um monte de gente levantou a mão. Quem tem medo de ter de novo? Por incrível que pareça, pouca gente respondeu assim. Então não é para desconsiderar realmente bandeiras amarelas, barreiras de recuperação, mas elas são menos frequentes, tá bom? Dentro desse ponto, eu comentei, para você que quer entender e ter mais segurança para lidar com membros inferiores, é importante que vocês considerem as articulações. O quadril é uma articulação esferoide. Isso implica que a movimentação tem movimentações variadas para várias direções. Tá? E isso por si só já é um desafio quando a gente está investigando uma possibilidade de um desarranjo, porque tem várias direções. Até você buscar alguma que possa servir como preferência direcional não é tão fácil. E ainda tem um segundo problema, até pelo artigo do Expose, Greg Lynch, George Supp, entre outros, eles mostraram que o quadril é uma articulação bem próxima ali da coluna e que tem uma porcentagem muito alta de influência da coluna nos sintomas ali presentes. Então, ainda tem esse ponto, porque a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. Será que tem uma influência maior da coluna ou será que é mais estrutural do quadril? Ou uma condição mais de extremidades? Então, é de difícil diagnóstico. Geralmente, quadril, eu preciso de mais atendimentos, mais consultas, para poder chegar e bater o martelo. É de influência maior da coluna ou a influência maior do quadril. Então, lembrem disso. Estudem bem cinesiologia, isso vai ajudar vocês. Segundo, o joelho já é uma articulação gínglimo, como se fosse uma dobradiça. Ela não é um gínglimo puro porque ela permite rotações, é um gínglimo modificado. Tá? Fica mais fácil. E também é mais fácil encontrar uma possibilidade de uma disfunção contrátil, uma disfunção articular ou mesmo um desarranjo. Tá? É o que eu percebo. E além disso, a porcentagem de influência da coluna ela é menor. Então são duas coisas que facilitam mais. Se tiver um ponto para complicar um pouco o joelho, ele é o elo de ligação entre o que acontece embaixo, proveniente do solo, proveniente do pé, e ele também é um elo de ligação do que acontece no quadril para baixo. Então, ele acaba sendo vítima da história. E refletindo comigo mesmo, não é à toa que os índices de lesões no joelho são muito grandes. Esse é um dos fatores que eu vejo. Tá? E o tornozelo, eu não lembro o tipo específico, mas a articulação do tornozelo, a função dela é permitir que um passo aconteça livremente e ao mesmo tempo que adapta ao solo, seja uma superfície reta, seja uma superfície mais inclinada ou desnivelada ou macia ou dura, areia, grama. Então é importante que ele esteja adaptado para adaptar ao solo, né, e absorver essas movimentações para não sobrecarregar as articulações superiores. Tá? E ainda há de se considerar que os movimentos da pelve de antiversão e retroversão, eles influenciam tudo para baixo. Toda vez que faz uma retroversão, há uma tendência à flexão dos membros das articulações inferiores. Quando a gente faz uma antiversão, o joelho tende a ficar esticado. Tá? Isso é só uma consideração. E lembrando que o lombar tem a condição das raízes nervosas responsáveis pela ativação dos músculos e da parte sensitiva. Tá? Então, quando a coluna lombar ela não está realmente livre ou tem uma condição ali de dor, isso pode envolver reduzindo o desempenho de força muscular ou até desconforto, gerando inibições descendentes, inibição artrogênica, que seja. Então, é uma coisa a se considerar em membros inferiores. Tá? Então, para a gente fechar esse assunto, a função dos membros inferiores, que fique bem claro, eles precisam se movimentar livremente, todas as articulações, com o próprio peso do nosso corpo, sempre apoiado no chão, por isso que é dependente de cadeia cinética fechada, e a função é muito de absorver impacto
absorver excentricamente, dissipar essas energias para poder retornar ao sistema, retornar impulsionando, gerando torque de impulsão, de propulsão do corpo. Geralmente, então, ele absorve e retorna, é como se fosse um comportamento de mola. Tá? E eu, quando comecei a adentrar no MDT, eu fui dando muito mais valor a direcionar o tratamento para exercícios em cadeia cinética fechada, onde eu antes fazia muito cadeia aberta, muito fortalecimento em cadeia aberta e tentava transferir isso logo para a cadeia fechada e às vezes a pessoa não estava preparada, sentia dor, e hoje tudo faz sentido para mim. Eu tento exercitar o máximo possível específico à função das articulações de membros inferiores. Próprio peso do corpo, descarga de peso. E aí que entra a questão de doses certas, que nós vamos comentar logo em seguida, tá bom? Então, fechamos esse terceiro ponto, tá? Vamos entrar para o quarto. Quando o Éder perguntou para mim um quarto ponto, falando, André, você comentou comigo sobre o modelo teórico de capacidade de demanda. Me explica um pouco melhor como ele se encaixa no MDT. Eu falei, olha, ele se encaixa como uma luva. Quando a gente e o que seria o modelo teórico de capacidade de demanda? É um modelo que busca explicar por que algumas lesões, tá? Algumas lesões, ou até dores ou lesões, sobretudo na parte esportiva, por que elas podem ter surgido. Então, ajuda, né, no raciocínio para entender o que aconteceu com o praticante de atividade física, com o paciente, com o atleta, e também ajuda a direcionar o retorno à função, né, dosando doses, cargas mecânicas, e também num programa de prevenção de lesões. E é muito interessante que esse modelo ele se baseia em fatores modificáveis. Fatores modificáveis. Senão, eu nunca me fez muito sentido relacionar que a dor estava ligada com idade apenas, com genética, ou porque a pessoa teve uma lesão prévia igual, quer dizer que ela vai ter de novo. Esses fatores modificáveis são condições de capacidade e condições de demanda. Em outras palavras, o que seria isso? Tudo que é capacidade é a capacidade física ligada aos fatores músculo-esqueléticos do corpo. Força, mobilidade, flexibilidade, todas as valências físicas. E eu resumo isso como se fosse um copo. Esse aqui é um copo de 300 ml. É como se fosse a minha capacidade física. Se eu hoje decidir caminhar, é como se eu estivesse impondo ao meu corpo uma demanda de 50 ml. É fácil. Eu termino e falo, olha, isso nem me cansou. Então, nessa condição, a demanda que eu estou impondo para o meu corpo, ela é menor do que a capacidade física. E isso indica que eu não vou me lesionar por causa disso. E se eu fizer isso um pouco todo dia, o que o corpo entende? Deixa eu aumentar a capacidade do meu corpo para ficar mais preparado para essa demanda. Tá? Então, por isso que o exercício frequente ele gera adaptações. E o copo ele não vai enchendo eternamente porque a gente alimenta bem, dorme bem, o próprio tempo passar faz o copo se recuperar. Então isso explica em boa parte por que as lesões acontecem. E na hora de você retornar um paciente, te dá mais segurança de ir dosando, fazendo a progressão de carga. Tá bom? E isso funciona muito de forma também não só com atletas. Imagina aquele idoso sedentário que não pratica atividade física, você vai enxergar o copo dele como isso daqui, uma xícara de café. Se ele for caminhar, ele pode terminar e falar, olha, eu senti um pouco de dor, mas no outro dia estava tudo bem. Isso indica que ele encheu o copo até próximo do limite dele. Se ele fizer mais isso, é o estímulo necessário para o copo dele crescer. Ou se ele fizer uma série de exercícios na academia, série de yoga, o corpo, diante de um desafio, ele cresce. Diante do estímulo, ele tenta se adaptar. Músculos, articulações. Existem estímulos certos para determinadas articulações ou determinadas estruturas. Músculo gosta de contração. Osso gosta de impacto.
Tá? Tendão gosta de carga tensional, de ser alongado junto com contração. Tá? E da mesma forma, a articulação gosta de se movimentar livremente, sem restrições, e no membro inferior com o próprio peso do corpo. Então, se você quiser melhorar cada estrutura, é interessante você direcionar exercícios específicos para cada uma delas. Tá? Então, da mesma forma que a pessoa, quando ela tem uma capacidade baixa ainda, se ela tenta correr e corre de uma vez, o copo transborda e ela tem uma lesão. Então, dentro da capacidade de demanda, se você ofertar, impor ao seu corpo uma maior demanda do que ele é capaz, em outras palavras, lesão. Tá? Agora, a parte boa é que um pouco de repouso temporário, nos 3, 4, 5 primeiros dias, faz o copo voltar a secar a água e voltar ao que era antes. O grande problema é quando as pessoas acham que não são capazes de correr, de fazer o exercício que gerou a dor, e aí elas deixam de fazer, e aí o copo, que era isso daqui, vai se desadaptando por causa do repouso prolongado. Isso é um grande risco. Ou aquela pessoa que já é um atleta, que faz uma dose muito grande, uma intensidade de treino, um volume muito grande, entorna o copo, e aí ela vai buscar exame, complica a vida dela fazendo um monte de coisa e ficando em repouso por 2, 3, 4 semanas e tenta voltar a fazer o mesmo estímulo, mesmo treino, e dói do mesmo jeito, e às vezes até mais, porque o fato dela ter ficado em repouso diminuiu a capacidade física dela, e aí ela pensa assim, corrida não é para mim, ou realmente o meu problema é o menisco, o meu problema é isso. Não é isso, e o problema não é a corrida. Eu te pergunto, o quão preparado está o seu corpo? E a maioria das pessoas não foi preparada para o copo ir crescendo de forma que esteja preparado para receber a dose de carga. Espero que vocês tenham entendido essa analogia, ela ajuda demais, tá? Então, esse é um modelo que se encaixa perfeitamente no MDT. Sobretudo para a gente entender o que estava acontecendo que gerou a lesão, e eu aplico o MDT em 100% dos meus pacientes. Todos que vêm com alguma queixa sintomática, queixa de limitação, eu vou avaliar com o MDT para buscar uma classificação, fazer um tratamento mais assertivo. Mas eu sempre considero na anamnese o que de capacidade de demanda pode estar acontecendo. E na hora de fazer o retorno, eu também considero isso para ele não se machucar de novo e para ter maior segurança no retorno à atividade. Então, foi dessa forma que eu expliquei esse quarto ponto. Vamos para o quinto.